Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como nosso Deus é eterno, como Ele eternamente realiza o bem em nós, é por isso que nós o louvamos, nós o bendizemos e pedimos o Espírito Santo para que cada dia mais o possamos louvar, bendizer e perceber toda a sua misericórdia em nossas vidas. Nós lemos a carta aos Gálatas, lá no primeiro capítulo. É interessante, o apóstolo vai explicar para os Gálatas de onde vem a sua doutrina, de onde vem a sua sabedoria. E ele vai dizer lá no versículo 11, capítulo 1 da carta aos Gálatas: asseguro-vos, irmãos, eu vos asseguro, dou segurança para vocês, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Então, aí um princípio importante, que o que ele aprendeu, ele não aprendeu de homem algum, mas mediante uma revelação do próprio Jesus Cristo. E nós sabemos que há muitas religiões. Eu já ouvi algumas vezes isso. Eu vou lá porque lá eles falam de Jesus também, falam às vezes de Nossa Senhora e falam só coisa boa. Então deve ser então só fala coisa boa, não pode ter nada de ruim lá. Interessante, você vê religiões que têm o nome de Jesus, que falam algumas, que repetem palavras que Jesus repetiu, que às vezes ensinam pedaços daquilo que Jesus ensinou. Mas vejam, algumas dessas doutrinas têm a Jesus como um grande profeta, como um sábio, como um grande entendedor das coisas de Deus, mas não passa disso. Carta de São Pedro, carta de São João, o Evangelho de São João, nós vimos a sua glória, a glória que um filho único recebe do Pai. Jesus não é um profeta, Jesus não é um sábio, Jesus não é um filósofo, Jesus é o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Essa é a grande diferença. Então, nenhuma religião que considere a Jesus um profeta, é claro, ele foi profeta também por causa da sua missão, mas a divindade, São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, lá no capítulo 1, ele vai dizer eminência de Cristo. É o título, começa no versículo 15 do capítulo 1, olhem, ele é a imagem do Deus invisível, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Então, todo elogio que você fizer a Jesus, se não for da divindade, tudo é inútil, tudo é vago, tudo é falso, porque ele é o primogênito de toda a criação. Nele, olha, de novo, repetindo em Colossenses, São Paulo, o que São João vai repetir lá no começo do seu evangelho. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Nele foram criadas todas as coisas.
Não existe profeta que nele foram criadas todas as coisas, a não ser Jesus. Ele sim, em Jesus foram criadas todas as coisas. Veja lá que precioso esses 2, 3 versículos que falam da eminência de Cristo na carta aos Colossenses, logo no capítulo 1, versículo 15. Nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, têm a sua existência nele, existem nele por causa dele. Se Jesus deixasse de existir, deixaria tudo de existir, porque tudo foi criado nele, por ele, para ele. Ele é o primogênito de toda a criação. Primeiro, o primogênito de toda a criação, existe antes de todas as coisas. Ele existe, versículo 17, ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Como você vê na narrativa lá da criação do mundo, a terra era informe e vazia, não tinha nada, não tinha matéria, não tinha nada. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Faça-se a luz, aí o primeiro verbo, faça-se a luz. A luz foi feita por Ele, com Ele, para Ele. Façam-se as árvores, os peixes do mar. Vai lendo lá o relato da criação. Tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele. Tudo subsiste nele. Todas as criaturas subsistem nele, do céu, da terra. Olha que importante, as criaturas visíveis e as invisíveis. Tudo foi feito por ele e para ele. Ora, a glória que nós recebemos. Por isso que São Paulo diz com tanta convicção: o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, eu não o aprendi, nem o recebi de homem algum, mas mediante uma revelação do próprio Deus. Cristo é o nosso Deus, é o nosso Senhor, donde me é dada a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, exclama Isabel quando Maria se aproxima dela. Mãe de Deus, mãe do Senhor, mãe da vida, mãe daquele na qual todas as coisas existem, subsistem, as coisas que estão no céu, as que estão na terra, os principados, as dominações, os tronos, as potestades, o que é visível e o que é invisível, tudo foi criado por Ele, para Ele, com Ele. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane, depois lá no capítulo 2, versículo 8 de Colossenses, estai de sobreaviso, fica avisado, viu? Para que ninguém vos engane com filosofias, vãos sofismas, baseados em tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Vai repetir agora no versículo 9, capítulo 2 de Colossenses: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e todo potestade e potestade. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Veja, agora São Paulo vai nessa carta aos Colossenses
dar uma compreensão melhor do Cristo que nós cremos, do Cristo que nós seguimos, do Cristo que nós amamos e que nós anunciamos. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Veja isso, toda a divindade está encerrada em Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Toda a divindade, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, no corpo daquele Jesus Cristo feito homem, habita toda a plenitude da divindade. Você vê religiões, às vezes grandes religiões. Jesus Cristo foi um profeta, nós o respeitamos. Não é nada. Respeitar a Jesus como um profeta é nada, porque ele não é apenas um profeta, não é apenas um filósofo, não é apenas um profeta com poder de Deus que faz milagres, ele é o próprio Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que frase preciosa para nós compreendermos. Então, religiões que professam, nossa, Jesus Cristo é um grande profeta, sabedoria imensa, sabedoria que ensinou os povos a fazer o bem. É muito pouco. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estai de sobreaviso para que ninguém vos engane. Por que religiões põem o nome de Cristo lá no meio? Para nos enganar. Às vezes repetem mandamentos de Cristo, que mandou fazer o bem ao próximo e tal, mas não querem que você veja isso. É precioso isso e é importante. Por isso que São Paulo está de sobreaviso para que ninguém vos engane. Jesus não é um grande profeta que faz milagre, não é um grande filósofo, ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, é o próprio Deus, é aquilo que nós podemos ver e sentir, como São Pedro fala, como São João fala. Nós tocamos nele, nós vimos o verbo da vida, nós sentimos que a plenitude de Deus estava nele, nós tocamos o verbo da vida, o verbo pela qual foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Como diz aqui, nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Olha, é a pedra fundamental, é toda a razão da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida. Que adiantaria a nossa vida se nós conhecêssemos filosofias profundas, se nós entrássemos num estado de alma que fosse elevado, que não nos importássemos com nada, que não sentíssemos nada, que nós vivêssemos vagando no éter, no espaço. É Deus que está ali, é o próprio Deus que está ali, que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele é o Criador, por ele e para ele que todas as coisas existem e foram criadas. Olha como é importante ter essa noção. A igreja é isso. Você vê tantas igrejas que se denominam cristãs, mas não são cristãs na essência, porque tudo foi criado por ele e para ele. Voltamos lá na passagem de São João, capítulo 6, tão precioso para os católicos de maneira especial. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tudo foi criado por ele e para ele. Esse homem que
para o qual todas as coisas foram criadas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos e as potestades, não é capaz de criar mais nada, porque ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então Deus deixa de ser Deus quando aquilo não é mais sangue, aquilo não é mais corpo. Então eu não acredito em Deus. Eu não acredito no seu poder, na sua misericórdia. Eu não acredito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 9, capítulo 2 da carta aos Colossenses. Veja, se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele pode criar todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas, ele pode transformar todas as coisas, ele pode criar todas as coisas, transformar a água em vinho, ele pode transformar o vinho em sangue. Será que ele não pode transformar o vinho no seu sangue? Será que ele não pode transformar um pedaço de pão no seu corpo? Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, e o que ele fala, o que ele diz, se faz. Faça-se os céus, façam-se a terra, faça-se o alimento líquido, faça um luminar para presidir o dia, outro para presidir a noite. E houve uma tarde, uma manhã, foi mais um dia. Vai lendo lá o Renato. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós anunciamos e que nós vivemos. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. O próprio Deus que criou todas as coisas não pode dar, ele não consegue dar a uma criatura humana, delegar a uma criatura humana o poder que ele quiser. Teus pecados te são perdoados, levanta-te e anda. Quem é Deus? Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Se eu não crer, se eu não acreditar que ele pode transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Cristo, eu não sou cristão. Eu posso dizer que acredito em Cristo porque eu vou lendo os evangelhos, eu vou falando de Deus, eu vou pregando o evangelho, eu leio tudo, eu cito várias citações do evangelho, das cartas de São Paulo. De que me adianta isso se eu não acredito que Cristo é Deus, que ele pode, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Ele pode criar o céu e a terra, ele pode descriar o céu e a terra pela sua palavra. São Pedro vai dizer, os céus e a terra que agora existem são reservados para o dia do fogo, do juízo, o juízo de fogo. Imagine o que não vai acontecer se aqueles de Sodoma, São Pedro vai comparar isso, não perdoou as cidades que pecaram, mas veja o exemplo de Sodoma. Deus está usando de paciência conosco. Cristo é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Eu não sou cristão se eu não acredito no poder de Deus, na misericórdia de Deus. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes eles serão retidos. Diz a Pedro também: apacenta as minhas ovelhas, tu sabes que eu te amo, diz Pedro. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mas não, eu não quero que ele dê a Pedro as chaves do reino do céu, mas ele quer dar, ele é Deus e quer dar. Não adianta eu sapatear, eu resmungar, eu arrumar evasivas. Outro dia, conversando com um conhecido meu, arrumando evasivas para não acreditar nessa igreja.
Vai ter problema? Vai sim. Aquela profecia que a abominação da desolação vai se instalar no lugar santo, vai ser dentro da Igreja Católica. A abominação da desolação no lugar santo. Vão tomar esse poder para infiltrar lá, colocar lá dentro uma abominação que não é o Cristo, que não é o nosso Deus, que transforma o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue. Pessoas que não receberam o ministério vão tomar para si a glória que é dos ministros de Deus. Fazei isto para celebrar a minha memória. Quem come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor. São Paulo não diz quem come e bebe o indignamento lá na carta aos Coríntios. Ele não vai dizer quem come e bebe indignamente um pedaço de pão. Quem come e bebe indignamente um pedaço de vinho, um pouco de vinho, vai se tornar réu do corpo do Senhor. Ele não é isso que ele diz. Ele vai dizer: quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor será réu do corpo e sangue do Senhor. É isso que ele diz. Não vai dizer se você fez uma ceia simbólica, dizendo que Jesus é simbolizado ali naquele vinho, ele não está presente ali, ele não aquilo não é o corpo de Deus, aquilo não é o sangue de Deus, mas é apenas um simbolismo, é apenas uma figuração, é apenas não é isso que ele diz. Vai ver lá na carta aos Coríntios, é precioso isso. Se aquele que come, eu recebi de Deus aquilo que eu digo para vocês, o que eu recebi, que Jesus na última ceia tomou o seu corpo e disse: isto é o meu. Tomou o pão e disse: isto é meu corpo. Tomou o vinho e disse: isto é meu sangue. Então, nós nos tornamos culpados de um pouco de vinho, de um pedaço de pão? Não, jamais. Quem come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor, se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. É isso o que nós cremos, é isso que a Igreja Católica ensina. É por isso que o cristão, aquele que se diz cristão, que acredita em Cristo, deve ler toda a Sagrada Escritura e ter como base, como orientação, por exemplo, todo o catecismo da Igreja Católica. Isso tem 2000 anos. Não foi um Zé Mané que nasceu ontem e que achou que sabe tudo. Olha aqui, eu achei uma passagem da Escritura que fala isso. Como essas raposas que enganam as pessoas, pegam lá o dízimo do Antigo Testamento e depenam as pessoas, tirando às vezes até o necessário para as suas vidas. Não tem nada de Cristo nisso. Não tem nada de Cristo, porque uma pessoa que depena um pobre, que faz uma pessoa à custa de grande sacrifício, arrancar dinheiro dela à custa de grande sacrifício para essa pessoa, não é de Deus, não tem a caridade de Cristo. É claro, você deve compartilhar do dom que você recebeu, da inteligência que você recebeu, dos dons que você recebeu de Deus, para que a Igreja de Deus cresça, para que o Evangelho seja cada vez mais difundido. Quando você contribui por exemplo, com emissoras de rádio, de televisão, cujo objetivo é propagar a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus na sua fonte. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
E o que aconteceu depois que Pedro morreu? Ele jogou a chave para cima e diz: quem quiser pega a chave e vai abrindo do jeito que quiser. Não, é isso que nós cremos. Por isso que nós dissemos que aqueles que se professam cristãos não acreditam no poder de Deus. Porque não acreditam, Deus, você acredita lá nas bodas de Caná, que por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, Deus transformou aquela água em vinho? Acredito. Você acredita que lá no cenáculo eles receberam o Espírito Santo? Acredito. Acreditam que depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos estando com as portas trancadas, Jesus entrou no meio deles e disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu vos envio. Ide anunciai o Evangelho a toda a criatura. Ali o Evangelho estava completo, ali sabia que aqueles apóstolos seriam fiéis pela força do Espírito Santo, sabia, tinha certeza que Pedro, João, Tiago, Natanael, Bartolomeu, como queira, Simão, Tadeu, Judas, o Zelote, não o Iscariotes, que foi o que ele traiu, Judas, o chamado de Simão, todos os apóstolos, ali tinha a fonte da água pura, a pureza de todo o ensinamento que Jesus deixou. Como os apóstolos, por que os apóstolos reconheceram Jesus no partir do pão? Ali, naquela hora, reconheceram porque sabiam que aquele pão, agora, para eles, era o corpo do Senhor. Tomar o pão era a identidade de Cristo. Tomar o pão, dar graças e abençoar é a identidade de Cristo. Ali reconheceram, pela aparência eles não reconheciam, sentiram que se lhes abrasava o coração em Cristo, enquanto Cristo falava com eles das Escrituras. Eles foram revivendo aquilo, e aquilo foi ganhando vida dentro deles, para culminar aonde? Na celebração ali, quando se senta, o coração pode estar abrasado, mas enquanto não partilha-se o pão, não se reconhece Jesus. É por isso que a gente diz, se você é cristão e não acredita que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como está descrito aqui em Colossenses, capítulo 2, nele habita, veja bem, faz uma comparação fútil, mas se em mim habita corporalmente toda a plenitude da divindade, eu posso fazer o que eu quero porque eu sou Deus. Isso é Jesus. Eu estou falando isso, é Jesus. Corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele cria, ele transforma, faz o que ele quiser, cria, descria, tira do nada e faz. Por isso que João Batista vai dizer, Deus pode dessas pedras tornar filhos de Abraão. Da pedra Deus pode tornar filhos de Abraão, como ele discutia com os fariseus. João Batista discutindo com os fariseus. Não fiquem orgulhosos por assim também. Se você acredita em Cristo, porque você não acredita que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Olha, como é importante, nele foram criados a iminência de Cristo, nele foram criadas todas as coisas, foram criadas, não tinha nada. Mesmo que não houvesse nada, na hora, e Jesus não tomasse, não precisava de pão nenhum, ele tomou aquele pão porque sabia que nós precisaríamos desta ceia, celebrarmos esta ceia. Isto é o meu corpo, mesmo que não tivesse nada, o corpo se faria presente, mesmo que não houvesse vinho, o sangue se faria presente.
porque nele habita toda a divindade. Nele foram criadas todas as coisas criadas. Elas não foram só transformadas, elas não foram só transubstanciadas, como acontece com o pão e o vinho, que se transubstanciam em corpo e sangue do Senhor. Foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as que você vê e as que você não vê, as que você imagina e as que você não imagina. É por isso que lá nos Estados Unidos começou uma campanha: católicos, voltem para casa. Vocês saíram porque foram iludidos por um convite falso de ganhar dinheiro, de ganhar saúde, mas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Que o Espírito Santo nos ilumine cada dia mais para compreendermos esta chave que o Espírito Santo quer que todos compreendamos e avivamos no seio da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.